onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Parecia crianças! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor, mamães, papais, a paz do Senhor a todos que são assistindo. Pronto para mais uma aula da EBD? A paz do Senhor Jesus, crianças. Tudo bem com vocês? Como tem sido as semanas de vocês? Espero que tenha sido uma semana abençoada para a glória do nosso bom Deus. E aí, como a Natália perguntou, pronto para mais uma aula da EBD? Espero que sim, hein? Espero que sim. Corre, pega a tua Bíblia, senta aí no sofá, já fica preparado esperando a prof começar a aula, tá bom? Vamos começar com uma oração. Vamos lá, Natália. Quem não sabe, fecha os olhos e coloca a mão. Senhor Jesus, eu oro e você repete juntamente com a profecia. Isso mesmo. Papai do céu, Papai do céu, muito obrigada muito obrigada por mais uma vez por mais uma vez estarmos aqui gravando mais uma aula da EBD. mais uma aula da EBD. Papai do céu, Nos ajuda a abrir a nossa mente, a abrir a nossa mente, o o nosso coração e guardar a tua palavra e protegê-la e guardar a tua palavra e protegê-la de todo mal. Em nome de Jesus. Amém! Amém! Glória a Deus! Glória a Jesus! Estamos agradecidos a Deus por mais uma semana que Ele tem nos concedido. Estamos falando da lição de... Hoje vamos entrar para a lição de número 7. Lição de número 7. Olha, já na metade da lição. Não, Da revista. Metade da revista. Estamos trabalhando com a revista especial da CPAD, que fala sobre a vontade de Deus. E lembram que eu perguntei para vocês, fiz a pergunta para vocês se vocês conhecem qual a vontade de Deus na vida de vocês. Se não conhecem, procurem conhecer, orando e pedindo a Papai do Céu a saber qual a vontade dele na vida de vocês, e ele com certeza vai te dizer. Hoje estamos com a lição de número 7, que a lição de número 7 fala: Deixa eu ler. Posso ler? Deus. Leram o junto com a querido de Natália? Deus. O querido de Deus. Como é bom a gente ser querido, né? Imagina assim, a gente quando chega na igreja, quando chega na escola, todo mundo fica feliz. Chegou a Natália, chegou a Lídia. É tão bom a gente ser querido por nossos colegas, pelas profs, ser querido do papai e da mamãe. Imagina ser querido de Deus. Que coisa boa. Mas crianças, ninguém é o preferido de Deus. Todos são. Ele ama todos iguais. Mas aí, essa é a lição de hoje, vai falar sobre o querido de Deus. O querido Vamos de Deus. saber quem é. Fica aí aguardando. Enquanto isso, eu vou procurando aqui. Tá marcadinho aqui já. Enquanto eu vou abrindo aqui a minha Bíblia, a Natália vai dar o recadinho para vocês, tá Eu bom? tenho um recadinho pra vocês. Quando a minha mãe vai vir aqui, eu vou falar pra vocês. Já deu seu like, que vai estar aparecendo aqui na tela. Se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito. Qual o nome do canal? Canal EBD Restiga. Isso mesmo. E ativa o sininho. E quando a criança acessar o site do EBD, já vai estar o adulto ou o adolescente com a Bíblia aberta. Isso mesmo. Então, pegou o recadinho da Natália, já deu o like, já compartilhou, vai compartilhando aí para outras pessoas também assistir contigo, tá bom? Quando a gente vai lendo aqui, vocês vão aí dando like e se inscrevendo. Isso mesmo. Vamos para o nosso leitura bíblica. Não é? A leitura bíblica de hoje, o título da nossa lição é O Querido de Deus.
A leitura bíblica é bem comprida. A prof. leu durante toda a semana. Daí vocês pedem à mamãe e ao papai para ler também para vocês durante a semana, junto com vocês, tá bom? Quem não sabe ler sozinho, pede ajuda do papai, da mamãe, de algum responsável que saiba ler, estejam com vocês. Ó, anota aí, já pegou aí o lápis e a caneta? Acho Anota que aí. sim. Já tô vendo uma criança. 2 Samuel, capítulo 12, o versículo 24 e 25. Depois a gente vai para 1 Reis, capítulo 1, o versículo do 5 até o 40. Nossa. Continuamos no mesmo 2 Reis, 1 Reis, aliás, 1 Reis. Capítulo 2, versículo do 1 ao 4. E 1 Reis, capítulo 3, versículo do 5 até o 14. Nossa, Olha, muito quanta longo. coisa. Mas durante toda a semana a gente separa um tempinho, vai ler, que dá pra gente ler, tá bom? A prof vai repetir para vocês anotarem direitinho e depois eu leio aqui algumas partes, tá bom? Vamos lá. Só um pedacinho, criança, isso aqui é muito comprido. Isso mesmo. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24 e 25. 1 Reis, capítulo 1, versículo do 5 ao 40. E 1 Reis, capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Depois o capítulo 3, do 5 ao 14. Tá bom? A prof vai ler em 1 Reis. Eu vou ler alguns versículos. Vou ler o versículo 5. Depois eu vou ler o versículo 9. O 11. 9, 10 e 11. Tá bom? Qualquer coisa a prof continua lendo depois. É que o versículo aí, ó, muito, muito bom. Todos os versículos da palavra de Deus são muito bons. Mas daí quando a gente lê ele mais completo, daí a gente entende melhor o assunto, tá bom? Vamos ler. Ó, o epígrafe, que é o título aqui em cima da leitura, deixa aqui assim. Tá escrito assim: Salomão pede a Deus sabedoria. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. E disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Aí a prof vai agora lá para o versículo 9. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Aí, isso foi o pedido. Ó, presta atenção assim. A prof leu que em Gibeão, que é o lugar onde ele estava, Salomão teve em sonho. Deus apareceu a Salomão em sonho. Ele disse para ele pedir qualquer coisa que quisesse. Qualquer coisa que ele quisesse. Se ele quisesse. Aí, então, Salomão foi e pediu: dá ao teu servo um coração entendido, para que ele possa discernir entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar esse tão grande povo? Ia julgar toda a nação. Aí o Senhor, essas palavras pareciam boas aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: porquanto pediste isto, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernir o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias.
esse andar nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias. Olha que bênção, crianças. Vocês já perceberam, né? De qual rei que eu tô falando, né? Qual rei? Salomão? Salomão. E de quem ele era filho? Filho do rei Davi. O rei Davi foi um rei segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Foi o rei que foi escolhido por Deus para governar Israel. Foi o único rei segundo o coração de Deus. O único rei segundo o coração de Deus. Ele foi escolhido pelo próprio Deus para governar a Israel. Aqui, aí a prof vai pegar aqui o rei Davi. O rei Davi. Rei Davi. Ah, sim. O rei Davi, ele já estava bem velhinho. Davi, ele teve muitos... Deixa eu colocar ele aqui no castelo, que fica melhor. Davi, ele teve alguns filhos. Dentre desses filhos, ele teve Salomão. Salomão era um dos filhos de Davi. E também teve um dos filhos de Davi, esse daqui, Adonias. Filho de Davi. Adonias. Salomão, né? É Salomão, filhos de Davi. Teve outros filhos, tá bom? Teve Absalão, Aminon. Mas aí a prof vai se deter, explicar sobre esses dois filhos do rei Davi. O rei Davi já estava velhinho. Absalão era o filho mais velho de Davi. Então Absalão foi, gera por hierarquia, né? Absalão deveria herdar o trono de Davi. Quando Davi morresse. Ele ia ser o rei. Adonias. Ele era o mais velho e achou que iria herdar o trono de Davi. Só que Adonias tinha uma coisa, crianças, que não agradava a Deus. O que será? Ele não era obediente. Nossa. Adonias não era muito obediente, nem ao papai, nem à mamãe e nem a Deus. Se ele obedecesse a Deus, obedeceria o papai e a mamãe. Eu não consigo E obedecer. ele não era obediente. Então, ele acabou sendo despedido. Acabou não sendo o rei, não se tornando o rei de Israel. Então, teve Salomão. Salomão, ele desde criança, ele era muito obediente. Tanto a Davi, seu pai, quanto a sua mãe, ele era muito obediente. E ao Senhor, claro. Então, certo dia, Davi já muito velhinho, Salomão foi lá com a mamãe e o profeta Natã. E foi lá e encontrou com Davi e falou sobre o trono dele que ele iria herdar. E Davi deu um conselho a Salomão. Então, crianças, o rei Davi disse para Salomão, vamos ler aqui, segura aqui, Natália, e eu vou ler aqui na Bíblia o que o rei Davi disse para o seu filho Salomão. Ó, tá lá escrito em 1 Reis, capítulo 2, o versículo 3. Versículo 2 e 3. Esforça-te e ser homem, e ser corajoso, tá bom? Guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andar nos teus caminhos, para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. O conselho que o rei Davi, que era pai de Salomão, deu a Salomão. Davi já estava perto de morrer. Será que Salomão obedeceu esse conselho?
do pai dele. Ah, o papai morreu, e aí, será que ele obedeceu? Salomão obedeceu ao conselho do pai dele. O pai, Davi, morreu e Salomão começou a reinar. Olha aqui o palácio. Não dele, que é o que fez. Começou a reinar. Então, certa noite, o Senhor apareceu a Salomão em sonho. Apareceu, Salomão estava lá dormindo. E o Senhor apareceu a ele e disse assim: pede-me o que quiseres, que eu te darei. Será se fosse com a gente, o que será que a gente ia pedir, hein, criança? Eu não. Será que a gente ia pedir, vocês como crianças, né? Mas aí tem crianças que sabem que o papai e a mamãe não tem uma casa. Será que ia pedir uma casa bem bonita? Ah, ou então ia pedir, Deus, eu quero um videogame, uma TV bem grande, um videogame para eu estar jogando. Eu quero um celular o mais novo que for lançado, eu quero ele. Papai do céu, então eu quero muito dinheiro. Será que seria isso que a gente ia pedir a Deus? Se ele perguntasse pra gente, vai pensando aí. Será que a gente ia pedir brinquedo? Brinquedo, só brinquedo. Ia esquecer de pedir as coisas espirituais, as coisas do céu. Ia esquecer de pedir para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Salomão, ele obedecia tudo ao que Davi, o seu pai, falava. E obedecia sua mãe. Obedecia a Deus. Então, quando Deus perguntou a ele, ele foi e pediu a Deus. Ele pediu o quê? Sabedoria. Sabedoria. Deus, me dê sabedoria para que eu possa governar, para que eu possa governar todo esse povo e julgar. Porque como vai julgar? Como é que eu vou julgar todo esse povo? Um povo tão grande como esse. Aí Deus ficou muito feliz, porque Salomão não pediu riqueza. Ele poderia ter pedido. Se Deus disse, pede o que queres, é igual a papai e mamãe, diz assim, pegue qualquer coisa na loja. A gente vai pegar qualquer coisa, porque o papai disse qualquer coisa. Mas aí se dissesse, não, pegue só uma roupa, aí você tem que escolher. E Deus disse, pede o que quiseres. Ele poderia ter pedido qualquer coisa, ele pediu sabedoria. Então, criança, Deus deu a ele uma sabedoria tão grande, como eu li a leitura bíblica, a sabedoria que ninguém antes dele não teve a sabedoria do rei Salomão. Ninguém. Antes dele não teve e depois dele também não terá. A gente às vezes vê os homens de Deus e outras pessoas tão sábios, aquela pessoa é muito inteligente. Mesmo assim, eles não têm a sabedoria que teve Salomão. Salomão foi o que teve sabedoria naquela época e vai sempre ter. E sempre, porque a Bíblia diz, antes de ti não houve e depois de ti não haverá ninguém mais sábio. Porque ele pediu sabedoria a Deus. Aí, além da sabedoria Deus deu a ele, Salomão já estava como... Rei. Esqueci de colocar, segura aqui. Esqueci de colocar a coroa de Salomão como rei. Salomão já estava como rei. Então, antes dele não houve. E depois dele, a Bíblia diz que também não haverá outro com mais sabedoria do que ele. E até hoje, por mais que a gente ache por mais que a gente ache muitas pessoas inteligentes, também não tem. Mas aí, por que Salomão nunca não teve? Porque as pessoas, geralmente, quando Deus pergunta ou envia alguém para perguntar a gente pensa logo no material. A gente pensa logo em pedir a Papai do Céu que a gente está com necessidade. E isso não é pecado, porque é o que a gente necessita. Mas a gente pode, quando o Papai do Céu perguntar a gente o que quer, pode pedir a Ele sabedoria, assim como pediu a Salomão. Porque a Bíblia diz, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então a gente pode pedir sabedoria. Deus não vai dar igual deu a Salomão. Porque a Bíblia diz, depois de ti também não haverá igual a Salomão. Mas ele pode dar sabedoria
bastante sabedoria para a gente também saber discernir, conhecer entre o bem e o mal, saber distinguir entre o bem e o mal e assim viver muitos dias na casa do Senhor. Então, Salomão foi um rei muito sábio, muito obediente. Aí a Bíblia fala, segura assim para mim para frente. A Bíblia fala que além da sabedoria, Deus deu a Salomão, Deus deu o quê? Rapidinho aqui. Riqueza. Então, Uau! o castelo de Salomão também foi um castelo bem diferente. Salomão foi um rei muito rico, muito sábio, muito rico. Julgou muitas causas justamente, tá bom? E foi muito abençoado por Deus, porque ele pediu a Deus a sabedoria e assim Deus o deu. Sabedoria, tá bom? Além, aí a Bíblia fala que além da sabedoria, Deus deu muitas riquezas. Salomão construiu um templo muito, muito lindo, muito bonito naquela época até. E o templo chamado Templo de Salomão, o templo mais lindo que já existiu, tá bom? Então, crianças, a lição, e olha só, além de sabedoria, Deus deu sabedoria a Salomão. Salomão nos deixou, escreveu através da graça de Deus, ele escreveu alguns livros da Bíblia. Temos entre eles aqui, a prof vai ler Provérbios de Salomão, tem o Cântares de Salomão, tem o Provérbios. Provérbios, aí ele deixou aqui, ó, assim como o pai dele deu o conselho para ele, ele deixou o conselho para nós. Escuta o conselho aí, crianças. Provérbios, capítulo 6 e versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Entenderam? Ele mandou a gente também ser o quê? Obediente ao papai e à mamãe. Que assim como ele foi abençoado sendo obediente a Deus, ao papai e à mamãe, nós também seremos abençoados. Pra gente não seguir só o que o papai manda, e obedecer a mamãe, tem que seguir os dois. Tem que obedecer a Deus, ao papai e à mamãe. A Bíblia fala ser obediente e ainda tem, ó, o mandamento com promessa. É o mandamento com promessa, honrar o pai e a mãe, obedecer o pai e a mãe. E viverá o Senhor, prolongará os dias da vida de vocês. Nós teremos muitos e muitos anos de vida. O filho obediente, o filho que obedece, agrada ao papai e à mamãe, o Senhor se agrada dele. Amém? Que vocês tenham aprendido, e eu sei que as crianças que estão me ouvindo são crianças obedientes, e se por algum acaso está assim, tendo atitudes erradas, pede perdão ao papai e à mamãe, pede perdão a Deus e começa a ter atitudes certas, que o Senhor com certeza irá se agradar de ti, tá bom? Pode dar nossa oração, vamos comer nosso corinho? Vamos cantar um louvor? Um louvor alegre hoje que tá um calorão, mas vamos cantar o louvor? Vamos. Um louvor alegre. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Amém. 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 Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a tua vida e que tu possa ser uma criança obediente. Sendo obediente, com certeza será uma criança muito alegre e amada e querida de Deus, tá bom? Vamos orar?
Feche os teus olhinhos e ora junto conosco. Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigada muito obrigada por mais uma lição da EBD. por mais uma lição da EBD. Senhor Jesus, Senhor Jesus, me ajude a ser uma criança obediente, me ajude a ser uma criança obediente, a estar sempre nos teus caminhos, a estar sempre nos teus caminhos, a obedecer os teus mandamentos, obedecer os teus mandamentos, obedecer ao papai e à mamãe. obedecer ao papai e à mamãe. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. amém. Amém! Amém, mas espera aí. Eu esqueci, me empolguei falando da obediência de Salomão e esqueci algo muito importante. Virei aqui e esqueci. Daí, quando eu estava orando, me lembrei. E o Memória em Ação que a gente não falou? Não. Vamos falar o Memória em Ação? Vamos lá. Ó, eu falo e vocês repetem junto com a Natália. Vamos lá? Memória em Ação. Memória em ação. Filhos, Filhos, o dever cristão de vocês o dever cristão de vocês é obedecer sempre é obedecer sempre ao seu pai ao seu pai e à sua mãe, e à sua mãe, porque Deus porque Deus gosta disso. gosta disso. Colossenses, Colossenses, capítulo 3, capítulo 3, versículo 20. versículo 20. Que bom que acabei deixando o Memória em Ação por último, porque olha que bênção. Confirma todas as palavras que eu falei antes. Obediência. Vamos lá repetir de novo para ficar gravado na memória de vocês? Memória em Ação. Memória em ação. Filhos, Filhos, o dever cristão de vocês o dever cristão de vocês é obedecer sempre é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. porque Deus gosta disso. Colossenses, Colossenses, capítulo 3, capítulo 3, versículo 20. versículo 20. Glória a Deus, Glória, glória a Deus, glória a aleluia. Deus. Que você possa ser uma criança obediente. Se já é uma criança obediente, continue sendo, porque a palavra de Deus diz que Deus gosta disso e com certeza vai te abençoar, tá bom? Que o Senhor Jesus te abençoe muitíssimo. Que a tua semana seja uma semana maravilhosa, uma semana de obediência a Deus, obediência ao papai e à mamãe. E o Senhor irá te abençoar muitíssimo, tá bom? Vou deixar um recadinho aí para todos vocês. Continuem sendo obedientes a Deus e ao seu papai e à sua mamãe. Isso mesmo. Até a próxima aula de EBD. Beijo. Até a próxima aula. Beijão. Que Jesus te abençoe. Jesus está na casa de vocês e com vocês. Amém. Glória a Deus. Tchauzinho.